Tudo começa com uma ideia perigosa. E se eu pudesse mudar o mundo com as minhas próprias mãos? Light Yagami acreditava estar fazendo exatamente isso. Um estudante brilhante, cansado da injustiça, da corrupção e da apatia. Um jovem que olhava para o mundo e via um sistema quebrado e que, de repente, teve nas mãos a chance de consertar tudo. Mas o que ele realmente encontrou foi algo muito mais antigo do que a própria humanidade: a ilusão do controle. Oi, eu sou a Lua Serena e é muito bom te ver aqui de novo. Mas antes da gente começar, vamos para aquele nosso ritual diário? Não esquece de deixar aquele seu like que ajuda muito no canal e de se inscrever para você não perder as próximas novidades. Bom, e dito isso, vamos começar! Desde o início, Death Note nunca foi sobre um caderno que mata. Foi sobre o que acontece quando o ser humano acredita demais na própria razão. Quando ele confunde a justiça com o ego. Quando a vontade de salvar o mundo se mistura com o desejo de dominá-lo. Light queria um mundo sem mal, mas o mal estava dentro dele o tempo todo, disfarçado de lógica, eficiência e de propósito. E isso é o que torna Death Note tão perturbador. Ele nos mostra que o perigo não é o poder em si, mas o que o poder faz com a nossa percepção de quem somos. Aos poucos, Light deixa de ser um garoto revoltado e se torna um deus autoproclamado. E quanto mais poder ele tem, mais distante ele fica da humanidade que dizia defender. Ele não percebe, mas a linha entre a justiça e a vaidade se apaga. E o mesmo brilho de idealismo que movia no começo se transforma em arrogância pura. Mas talvez o que mais doa em Death Note é o quanto isso parece familiar. Porque vivemos num mundo e que nos ensina a querer o mesmo tipo de controle. Não com um caderno sobrenatural, mas com algoritmos, opiniões e o poder sobre os outros. Vivemos tempos em que cada um quer ser o juiz. Todo mundo quer ter razão. E quem discorda é eliminado. Tá, não com o nome escrito num caderno, mas com um clique, um cancelamento ou um silêncio. Light acreditava que podia criar um mundo perfeito, eliminando quem considerava errado. Mas o que ele criou foi um espelho, um reflexo cruel de uma sociedade que não suporta o erro, que não tolera o diferente e que acredita que o mal é sempre o outro. O Death Note é apenas uma metáfora do que já fazemos todos os dias. Escolhemos quem merece voz, quem merece perdão, quem deve desaparecer. E fazemos isso acreditando que estamos certos, exatamente como Light. Há algo profundamente humano nesse impulso de querer consertar o mundo, mas há algo trágico na maneira como transformamos isso em tirania. Porque quanto mais tentamos controlar, menos livres nos tornamos. E quando tudo precisa estar sob o nosso domínio, até o amor, a empatia e o acaso morrem. Death Note fala sobre o poder absoluto, mas também sobre o vazio que vem junto com ele. Porque o controle total exige solidão. E Light descobre isso cedo demais. Ele se torna um deus, mas um deus cercado de medo, sem amigos, sem confiança e sem humanidade.
O preço de mandar no mundo é não fazer mais parte dele. E é aí que Death Note se torna uma tragédia moderna. Um gênio que quer eliminar o mal, mas terminou sendo consumido por ele. Não por castigo divino, mas por consequências de suas próprias escolhas. O poder o isolou, o controle o cegou, e o medo o matou muito antes da cena final. E talvez por isso Death Note ainda seja tão atual, porque ele fala sobre a obsessão que temos de medir, corrigir e de vigiar tudo. A crença de que se planejarmos o suficiente, se formos racionais o bastante, nada vai dar errado. Mas a vida não obedece às planilhas. E o mundo não foi feito para ser controlado. Foi feito para ser compreendido. E a maior ironia é de que Light tinha razão em algo. O mundo é injusto. Mas ele nunca entendeu que justiça não é perfeição, é equilíbrio. E equilíbrio exige dúvida, exige compaixão e exige limites. Coisa que o poder absoluto sempre destrói. Enquanto Light escrevia nomes, ele apagava lentamente o próprio. No fim, o garoto que queria mudar o mundo morre sozinho, cercado por ninguém, perseguido pelos mesmos ideais que o moviam. E quando o caderno cai, o que resta é o silêncio. Um silêncio pesado, quase espiritual, como se o mundo tivesse parado para olhar o que acontece quando alguém tenta ser Deus. Death Note nos deixa uma pergunta que vai muito além do anime. Até onde vai a justiça e onde que começa o ego? Em que momento o eu quero fazer certo vira eu quero estar certo? Talvez o verdadeiro inferno seja acreditar que sabemos o que é melhor para todos. E talvez o verdadeiro paraíso seja acreditar que não sabemos. E mesmo assim, continuar tentando, com humildade. O caderno de Light é só um símbolo, mas o poder que ele representa está por toda parte. Nas redes sociais, nas empresas, na política e até mesmo dentro da nossa cabeça. Quando queremos que tudo saia exatamente do nosso jeito. O problema é que o controle é uma ilusão bonita. Ela te dá conforto, dá sentido, dá a sensação de que a gente entende o mundo. Mas no fim, ele sempre escapa pelos dedos. E o que sobra é o mesmo que sobrou para Light. O vazio de quem tentou dominar tudo e acabou perdendo a si mesmo. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Bom, e antes de ir embora, deixa seu like aqui embaixo e não esquece de se inscrever para não perder as outras novidades, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!